Você já imaginou que o futuro pode mudar com uma simples decisão? Uma escolha aparentemente pequena? Jim Carrey, um dos maiores comediantes da história do cinema, passou por um momento que poderia ter passado despercebido. Um momento em que ele decidiu acreditar em si mesmo, antes mesmo de o mundo saber quem ele era. E foi essa decisão silenciosa que mudou sua vida para sempre. Vamos voltar no tempo e descobrir o instante que fez tudo isso acontecer. Então fica comigo aqui nesse vídeo porque esse lapso no tempo vai te surpreender. Às vezes, tudo o que separa o comum do extraordinário é um lapso. Aqui, cada detalhe importa. Bem-vindo ao Lapsus do Tempo, onde um instante muda tudo. Nos anos 80, Los Angeles era mais do que a cidade dos sonhos. Era um campo de batalha implacável, onde milhões de pessoas competiam para se tornar estrelas. Mas por trás do brilho de Hollywood, havia muitos jovens como Jim Carrey que estavam tentando se manter à tona, muitas vezes sem recursos e sem apoio. Jim chegou a Los Angeles com uma imensa esperança, mas uma bagagem emocional pesada. Ele sabia que o sonho americano estava ao alcance, mas ele não tinha dinheiro, não tinha conexões, e sua carreira de comediante ainda estava começando. Para muitos, ele parecia estar em um ponto de estagnação. Ele mal conseguia pagar as contas e a pressão emocional de sua família, que também enfrentava dificuldades, só aumentava a tensão. Mesmo assim, o jovem Jim se recusava a ver sua vida como uma trajetória sem saída. Jim tinha algo em seu coração que poucos possuíam, uma fé inabalável no futuro. Ele não sabia quando o sucesso chegaria, mas tinha certeza de que, se seguisse persistente, encontraria seu caminho. Esse espírito de resiliência o mantinha em movimento. Ele não via seus desafios como obstáculos, mas como oportunidades de crescer e aprender. Isso é algo que poucos conseguem compreender. Enquanto outros estavam desanimados, Jim estava criando seu próprio caminho, moldando sua jornada com suas próprias mãos e acreditando que o mundo ainda tinha muito a oferecer. O que transformou a vida de Jim Carrey foi uma simples ação. Ele decidiu fazer algo que ninguém imaginava ser possível naquele momento. Ele escreveu um cheque de 10 milhões de dólares, datado para o futuro, por serviços de atuação prestados. O cheque não era uma ação qualquer, era uma materialização da sua visão do futuro. Ele não tinha o dinheiro, mas sabia que um dia ele o teria. Ao escrever esse cheque, Jim não estava apenas fazendo um gesto simbólico, ele estava fazendo uma aposta em si mesmo. A ideia de se visualizar no topo não era nova para muitas pessoas, mas Jim Carrey fez isso com uma intensidade e uma certeza que eram incomuns. Ele acreditava que, de alguma forma, o universo responderia à sua visão. Esse cheque não era um simples pedaço de papel, mas um pacto silencioso com o próprio destino. Ele não só queria acreditar que o sucesso estava ao seu alcance, mas se entregava completamente a essa crença. O cheque, datado para um futuro que ele ainda não conhecia, tornou-se um símbolo poderoso de sua determinação. O ato de visualizar o futuro com clareza e se comprometer com ele é uma das maiores lições que Jim Carrey nos dá. Mesmo quando não havia garantia, quando a dúvida parecia reinar ao seu redor, ele permaneceu firme, visualizando o que queria para si e acreditando que aquilo se tornaria real. O momento em que Jim Carrey escreveu aquele cheque foi o começo de uma trajetória que logo o levaria a um grande sucesso. Mas essa jornada não foi sem desafios. No início, ele enfrentou muita resistência e rejeição. Jim Carrey foi rejeitado inúmeras vezes, e por mais que seu talento fosse óbvio, as portas não se abriram facilmente para ele. Mas em vez de se desesperar, ele usou essas dificuldades como combustível. Cada porta fechada o fazia querer lutar ainda mais por seu sonho. Ele sabia que o separava da fama era apenas uma questão de tempo.
Antes de continuar, que tal já deixar seu like no vídeo? E não esqueça de se inscrever no canal. Sempre teremos conteúdos incríveis por aqui. Agora, continuando. Em 1994, a carreira de Jim Carrey decolou com Ace Ventura, O Máscara e Debbie e Lloyd. Esses filmes se tornaram fenômenos de bilheteria e ajudaram a consolidar Jim Carrey como um dos maiores comediantes da sua geração. Mas o segredo por trás desse sucesso não estava apenas no talento bruto, mas na sua capacidade de se reinventar a cada oportunidade. Jim Carrey não se limitava ao papel de comediante. Ele estava sempre à procura de novos desafios e novos tipos de personagens, sempre tentando ultrapassar os limites da sua própria carreira. A evolução de Jim Carrey foi, em grande parte, impulsionada por sua mentalidade positiva e pela visão que ele tinha para sua vida. Ao mesmo tempo em que sua carreira estava crescendo, Jim também se tornou um ícone cultural. Ele se afastou dos papéis mais simples de comédia e começou a assumir papéis mais complexos, como em O Show de Truman e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Com esses filmes, ele provou que tinha a capacidade de fazer mais do que fazer as pessoas rirem. Ele podia emocionar, provocar reflexões e desafiar a percepção do público. Ele não apenas conquistou a fama, mas também conquistou o respeito de críticos e cineastas, tornando-se uma referência de talento e versatilidade no cinema mundial. O sucesso de Jim Carrey não teria sido o mesmo sem o apoio e as amizades ao longo da sua carreira. Uma das amizades mais importantes de sua vida foi com Robin Williams. Williams foi uma grande inspiração para Jim. E ambos compartilham uma conexão profunda não apenas no palco, mas também nas suas lutas pessoais. Robin Williams, que também teve sua própria batalha contra a depressão, foi uma fonte de apoio para Jim nos momentos mais difíceis de sua vida. Ele não era apenas uma inspiração artística, mas também um amigo que compreendia os altos e baixos da vida de um artista. A amizade de Jim e Robin exemplifica como grandes nomes de Hollywood também precisam de apoio emocional para lidar com os desafios da vida pública. Jim também ajudou outros colegas de profissão. Ele se tornou um mentor para comediantes mais jovens e usou sua posição para apoiar novos talentos. A disposição de Jim para ajudar outros mostra que seu sucesso não foi apenas sobre ele, mas também sobre como ele pode contribuir para o sucesso dos outros. Ele tem sido um defensor de artistas independentes e sempre usou sua fama para dar visibilidade a causas e pessoas que ele acreditava que mereciam atenção. Sua generosidade não se limitou apenas a palavras, mas também a ações concretas de apoio. Embora Jim Carrey tenha conquistado fama e riqueza, ele também passou por momentos difíceis que moldaram sua personalidade e visão de vida. Em 2012, ele enfrentou a perda devastadora de sua ex-esposa, Catriona White. A dor dessa perda o levou a refletir profundamente sobre sua vida e suas escolhas. Em muitos momentos de sua carreira, Jim se viu lidando com a pressão pública e os altos e baixos emocionais. Durante esse período, ele se afastou do foco das câmeras e procurou uma jornada mais introspectiva. Foi uma fase de reavaliação, onde Jim Carrey, como tantos de nós, precisou reconectar-se com o que realmente importava. Ele também enfrentou publicamente sua própria luta contra a depressão e a ansiedade. Em uma entrevista famosa, Jim falou sobre como a fama, embora tivesse lhe trazido muito sucesso, também o deixou com um vazio emocional. Ele compartilhou com seus fãs que, por mais que fosse grato por tudo o que conquistou, também sentiu a pressão de viver de acordo com as expectativas do mundo, o que o fez buscar um equilíbrio interno. Sua vulnerabilidade o tornou ainda mais humano para seus fãs, e ele se tornou um exemplo de como lidar com a fama e a saúde mental. E você fazia ideia de que foi assim que as coisas aconteceram para o Jim Carrey? Ao longo da carreira, ele tem comprovado a sua versatilidade em atuação, tanto na comédia quanto no drama.
Me conta aí nos comentários qual é o filme dele que você mais gosta ou qual o papel dele que mais te admirou. Mas então, o que podemos aprender com a história de Jim Carrey? Às vezes, a grande chave para o sucesso não está no que temos, mas no que acreditamos que somos capazes de conquistar. Ao escrever aquele cheque e visualizar seu futuro, Jim Carrey não estava apenas se projetando para o sucesso, ele estava se preparando para uma transformação interna. Ele fez o que muitos de nós não conseguimos. Ele acreditou no impossível. E essa confiança, essa crença que parece simples, mas que poucos têm a coragem de abraçar, foi o que o impulsionou para o topo. Jim Carrey não é apenas um ícone de Hollywood, mas um exemplo de como a fé em si mesmo pode mudar o curso da vida. Ele se tornou mais do que um comediante ou ator, ele se tornou um defensor de causas importantes e alguém que, com seu exemplo, inspirou milhões a acreditar em si mesmos, independentemente das adversidades. Sua carreira é um testemunho de resiliência, coragem e a habilidade de se reinventar quando necessário. O futuro não é algo que simplesmente acontece. Às vezes, o que realmente precisamos é dar o primeiro passo, mesmo sem saber qual caminho ele nos levará. Jim Carrey fez isso. Ele tomou a decisão de acreditar em si mesmo, de visualizar seu futuro. E essa decisão mudou sua vida para sempre. O momento em que ele escreveu aquele cheque de $10 milhões foi o ponto de virada. Não foi uma grande conquista, não foi uma aposta em outros, mas uma aposta em si mesmo. E essa aposta, sem dúvida, mudou a história de Jim Carrey. A história de Jim Carrey nos lembra que muitas vezes o que precisamos é acreditar que o impossível é possível e que quando acreditamos em nossa própria visão, o mundo acaba acreditando conosco. Acredite, muitas vezes um simples gesto pode ser o início de uma grande transformação. E se Jim Carrey pode fazer isso, por que você não poderia? Gostou do conteúdo? Então deixe seu like, é muito importante para o canal. E se inscreva para ficar por dentro de mais assuntos como este. E compartilhe com aquela pessoa que também gosta de vídeos assim. Lapsos do tempo, onde um instante muda tudo. Porque o mundo não mudou só por grandes planos, mas por pequenos momentos que ninguém viu chegando. Aqui, cada segundo conta.